Bom, você deve ter visto aí que ontem à noite, sábado, John Texas soltou um vídeo no site dele de mais de 13 minutos falando, né, explicando essas denúncias que ele fez, basicamente debruçando aí sobre o assunto inteiro. Ele critica a Globo, critica um monte de gente, fala bastante sobre o tal áudio lá, que na verdade o tal áudio, quem criou a expectativa de achar que era um grande árbitro da Série A falando alguma coisa, ele já deixou claro ontem que não é, né? Na verdade, o tal do áudio lá, ele aponta que é apenas uma preocupação dele, né? Falando diretamente desse áudio aí, porque, sinceramente, eu acho que isso ficou muito recortado. A gente fica falando sobre o tal áudio, um áudio de um árbitro falando sobre propina. Na verdade, é um áudio de um árbitro de uma divisão menor, que para ele, talvez aí por uma questão até cultural, ele ficou um pouco chocado, né, de ter um árbitro falando sobre propina. Mas a preocupação dele, na verdade, é que quando se falou em propina, quando se falou em escândalo no Brasil recentemente, foi isso em cima dos jogadores, né? O caso do Aleph Manga, o caso do Guilherme dos Santos, enfim, a preocupação dele é que a questão da propina, ela vai a outros níveis. E assim, eu não sei se isso é algum tipo de ingenuidade do John Textor, ou ele fala isso até para parecer ingênuo e parecer realmente que está aberto a ouvir tudo, mas isso não é nenhuma surpresa para ninguém, né? Inclusive, quando saíram as denúncias no passado, no ano retrasado, sobre jogadores, máfia de aposta e tudo mais, todo mundo falou, quando chegar nos árbitros o negócio vai ser um pouco pior. Se tem jogador com salários milionários aí participando desse esquema, imagina se os árbitros que não são profissionais não estariam de alguma forma expostos a esse tipo de oferta. Eu acho que o John Textor tem que ir muito por aí, né? Bater no profissionalismo. Ele abre ontem esses 13 minutos de vídeo falando sobre o interesse dele de profissionalizar os árbitros, que os árbitros trabalhem full time, né, para a liga, para o campeonato em si, o que tornaria tudo mais confiável, né? E certamente isso é um problema. Acho que a gente tem que também, a gente enquanto botafoguense, né, a gente fica muito emocionado e interessado no assunto, porque é o John Textor falando, e acho que esse assunto, na verdade, deveria ser de interesse de todos que gostam de futebol. E aí, já entrando no que ele falou, no que o John Textor falou, ele se choca muito quando jornalistas que deveriam estar interessados em se debruçar, em investigar o que ele falou, estão mais preocupados em fazer piada sobre o que ele falou e apontar que é choro e tudo mais. Claro que o momento que está sendo dito isso faz parecer que é choro, né? Porque é um momento que o Botafogo entregou um campeonato praticamente ganho. Ele aponta que o Botafogo talvez tenha sido vítima aí de algum tipo de manipulação, de match fixing, né, que ele chama, seria a tradução, não, manipulação de resultados, mas que no final das contas vai virar sacanagem, vai virar piada. Então acho que a gente não tem que ir por aí, não atacar especificamente 2023. Mas vamos falar um pouco desse vídeo e um pouco do que eu acho que pode acontecer depois do que ele falou ontem. É sempre muito complicado, né, opinar sobre esse tipo de coisa que é dita pela metade, ou nem pela metade. Então a gente não sabe exatamente, nem eu nem ninguém sabemos, né, aparentemente, porque todo mundo fica especulando, então eu não quero especular nada aqui. Eu quero dar apenas a minha opinião sobre o que ele falou e o que eu acho que vai acontecer com o Botafogo. Eu acho que tem manipulação no Campeonato Brasileiro da Série A, acho que não tem. Não sei, cara, isso aí é muito difícil falar. Não sou ingênuo de achar que o campeonato é liso e que acontece de forma totalmente natural. É muita gente envolvida e muita gente que tem poder de com poucas coisas, resolver um jogo. Divisões menores é praticamente certo, a gente já viu várias vezes isso aí. Campeonato de Série C do Campeonato Mineiro, tu vê jogador dando cabeçada para dentro do próprio gol. Agora, na Série A, na Série B, não sei se acontece com tanta frequência, mas eu diria que é bem provável que sim. Mas de novo, achismo, não tem como apontar nada. Mas estou aqui para opinar sobre o vídeo do John Textor de ontem à noite, que eu acho que pode impactar um pouco o Botafogo. Falando do vídeo especificamente, ele aponta lá que aquela fala dele na beira do campo, no jogo contra o Palmeiras, muito emocionada, muito quente, porque ele diz que ele já tinha as evidências, já tinha em mãos as evidências de que havia manipulação. Então, quando ele fala que ele não fala por conta daquele jogo específico, ele fala das evidências que ele tinha, de um relatório, de uma empresa, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. Ele aponta que até pouco tempo atrás a análise de manipulação era feita a olho nu, né? Então a gente tinha que olhar o jogo e achar que é ou que não é alguma coisa suspeita.
E que hoje existe uma tecnologia que consegue ver tudo, ver cada segundo da partida, ver tudo o que acontece e apontar aí suspeitas. Aparentemente é daquela tal empresa lá, Good Game, que tem acesso a esse tipo de tecnologia, que consegue mapear o jogo inteiro, mas isso vai ser um relatório estatístico, né? Acho que se isso é o que foi apresentado ao STJD e às autoridades, realmente é muito complicado, porque se você não tem fatos comprobatórios ali, é muito complicado você apontar que estatisticamente aquele jogador ou aquele outro jogador estão sendo manipulados, enfim. O que ele coloca aqui é que quem contratou essa empresa muito antes do Botafogo foi gente muito poderosa, organizações enormes, organizações de aposta, por exemplo, que contratam esse tipo de pesquisa não para corrigir o Campeonato Brasileiro, eles não estão nem um pouco interessados nisso. Eles estão interessados no próprio dinheiro. Então eles apontam lá, pô, tal time, e ele fala isso ontem, né? Tal time tem muito caso aqui de resultados suspeitos, comportamento suspeito dentro de campo. Então, bora diminuir as odds aqui para que esse time vença. Então, é basicamente isso que a contratação desses caras vem fazendo lá atrás. E, aparentemente, o Botafogo apresentou, segundo o John ontem, um relatório de 74 páginas ao STJD, né? De 74 páginas, dizendo que tinha manipulação naquele jogo. E em 18 horas, o STJD negou esse relatório simplesmente porque é uma empresa que foi contratada pelo Botafogo, então ele descredibilizou totalmente o relatório de uma empresa aparentemente idônea, que faz relatórios há muito mais tempo do que o Botafogo contratou. Ele diz que conheceu essa empresa quando veio ao Brasil já, então quando a Eagle Holding, né, a empresa dele, chega ao Brasil para investir no Botafogo, investir no futebol brasileiro, essa empresa já estava aqui fazendo trabalhos investigativos contratados por essas tais casas de apostas, enfim, outras organizações, e que aí ele é apresentado ao Botafogo e ao John Textor, essa empresa, que foi atrás, obviamente, para investigar sobre 2023, mas que já existia lá evidências de que evidências são essas também não faço ideia, mas existiam evidências de manipulação em 2021 e 2022. Vai saber que evidências são essas. Ele fala uma frase ali que eu queria me pegar nessa frase aqui. Abre aspas, é uma batalha pela alma do nosso esporte e precisamos estar juntos. E esse eu acho que é o grande problema do John Textor agora e um pouco do futebol brasileiro, né? O John parece estar sozinho nessa briga, só ele está falando sobre esse assunto. O jornalismo aí, ele até ataca um pouco a Globo, eu acho que ele está falando aqui do jornal O Globo, quando ele fala sobre a entrevista que ele deu, né? Porque ele fala ao jornal o Jornal Globo não divulga o áudio dele, coloca só lá que ele tem um áudio específico de um árbitro falando sobre propina e ficou todo mundo martelando sobre isso. Ontem ele já colocou que o tal áudio não é nada demais, enfim, não é nada demais pra gente. Pra ele é um puta negócio, pra gente não é nada demais porque ele sabia já, mesmo sem áudio, né, John? Desculpa, cara, aqui é o Brasil. Não é o ponto principal dessa investigação toda, não é por aí que a gente vai resolver, não é o tal áudio, o áudio é só um exemplo de algo que acontece no futebol brasileiro. Ou seja, árbitros aceitando. Mas ele critica a Rede Globo, ele critica o jornalismo, que faz piada com essas denúncias dele. E assim, ele não critica isso ontem, mas por minha conta aqui, não tem nenhum outro clube interessado em investigar isso e olhar que tá tendo realmente manipulação, tem jogador se vendendo, porque o que ele aponta na fala aqui, e que é muito importante, né? E a gente olhando também o relatório da Good Game lá sobre os campeonatos do ano passado e tudo mais, não é um esquema de, enfim, segunda pesquisa, mas parece não ser um esquema que envolva um sistema inteiro, que o sistema quer que tal time seja campeão, que tal time não seja campeão. Mas parece ser um esquema de num jogo específico, 2, 3 jogadores específicos receberem um valor para entregar um jogo. Então, quem acha aí também que tem um sistema que, vai fazer tal time ganhar ou aquele time perder, acho que isso aí é muito complicado, porque envolveria muita gente, né? E aí seria mais fácil também de pegar numa investigação mais simples. Para fechar, cara, minha opinião sobre tudo isso que o John tá falando aí é que o Botafogo, a curto prazo, tem muito pouco a ganhar com isso. Acho que tem muito mais a perder, porque vocês viram aí, né? Bastou o Jornal Globo divulgar que ele falou que tinha um áudio sobre o árbitro. As associações de árbitros são extremamente corporativistas e já foram em cima do cara, já falando que vão denunciar, quer o John Textor fora do campeonato. Os caras não estão interessados em saber que árbitro é esse, não estão interessados em que áudio é esse. Eles querem se proteger, né? Ou seja, para o Botafogo, a curto prazo, o Botafogo vai enfrentar
times muito complicados esse ano, com árbitros que não estão gostando muito da gente, né, cara? A gente tá batendo nos árbitros, a gente tá batendo o profissional árbitro, que não é profissional, né? Então, na categoria árbitro, a gente tá batendo. Então, assim, eu não vejo como o Botafogo teria a ganhar a curto prazo com esses apontamentos aí do John Textor. Em relação a 2023, a gente não vai mexer em resultado do campeonato, mesmo que se diga, foi manipulado esse ou aquele jogo. Aparentemente, as investigações apontam para estatísticas, então a gente só vai talvez ficar mais puto, porque, porra, claramente lá o jogador. Aí a gente vai ficar dividido, né? Parte vai falar que é choro, parte vai falar que não é choro, que a gente tem que realmente falar e tal. E assim, complicado porque ele até fala ontem, né? Primeiro turno a gente ganhou 14 de 17 jogos. De repente a gente passa a não ganhar mais nada, é muito estranho e tal. Mas John Textor, a gente trocou o técnico, a gente teve tanta mudança, o Tiquinho não tinha um reserva até metade do campeonato, se machucou, chegou. Assim, não é também só manipulação, talvez. A gente fez a nossa parte bem forte para entregar o campeonato, né? Então, acho que a curto prazo a gente tem pouco a ganhar. Internamente, aparentemente, o time não tá, segundo ele, né? O time não se envolve nesse assunto, tem o treinador, está pensando para frente. O que ele quer é ajudar o campeonato, ajudar o futebol brasileiro. Isso eu acho até que o futebol brasileiro tem a ganhar a médio prazo aí, com profissionalismo. Acho que esse debate é muito importante, e esse é o meu ponto. Acho que quando ele fala, né, que é um debate sobre a alma, sobre a alma do jogo, que a gente tem que fazer isso em conjunto. Pô, concordo plenamente com ele. Eu acho que ele está sozinho, acho que ele não deveria estar sozinho nesse momento. Acho que deveria ter outros clubes buscando esse mesmo assunto para profissionalizar a arbitragem, né? Isso todo mundo teria a ganhar. Acho que a gente teria um campeonato mais interessante até, com menos erros bizarros e grotescos durante um campeonato. Só que o clubismo fica envolvido, né? Então, porque o Botafogo está levantando esse debate, então os rivais são contra isso. Não sei, não tem ninguém falando, pelo menos estão todo mundo em silêncio. Cadê os presidentes dos outros clubes? Então, acho que está faltando talvez um poder de fazer isso de forma conjunta com outros clubes. Então é isso, acho que vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, aí, dos próximos capítulos dessa investigação toda. Tem tudo para não dar em nada, na verdade é essa, tem tudo para absolutamente dar em nada. Ninguém ser demitido, ninguém ser caçado. O John Textor, né, tem uma punição esportiva de não poder entrar em vestiário. E a gente ficar por aqui à mercê de árbitros que não gostam mais da gente. Já não gostavam muito mesmo, mas agora gostam menos ainda, porque a gente fica batendo neles. E mais, né? A gente olhar pro campo, aí se qualquer cartão amarelo errado, ou um impedimento mal dado, enfim, um gol mal anulado, uma bola que não saiu, a gente falando, pô, será que a gente está sendo prejudicado por conta das falas do John Textor? Então vai ser interessante de olhar para frente. Espero que o campeonato, pelo menos a médio prazo, aí, se profissionalize em todos os níveis, de diretorias até o árbitro, até os gandulas, enfim, porque isso faria muita diferença para o nosso campeonato e para um cara como o John Textor, que veio aqui investir no Brasil fazer dinheiro, né? Ele quer fazer títulos e dinheiro. Um campeonato que não dá para ter certeza do que vai acontecer, ele tende a ter o produto dele desvalorizado. Então, esse é o interesse dele também, no final das contas, né? É isso. Um abraço. Vamos continuar acompanhando por aí.